Mais uma vez, então, parabéns aos pais, os que estão aqui, os que estão nos assistindo. É um privilégio, é uma alegria, uma honra ser pai. Eu sou pai de 2 meninas. Não é fácil. Pastor Zé Roberto também, pai de 2 meninas. Vocês são pai de menino, vocês dão risada, né? Não é fácil não. Mas Deus é bom. Minhas princesas, as nossas princesas, glória a Deus. Abra comigo tua Bíblia. Na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 1, verso de número 1 ao 3. Enquanto você abre aí, o Senhor colocou no meu coração uma mensagem acerca de pai, acerca de paternidade nesse culto de celebração, esse culto da família, esse culto então que nós estamos aqui intercedendo e orando pelos pais. Se tudo der certo, em nome de Jesus, José está aqui. Talvez hoje no meu canal no YouTube suba também um vídeo sobre paternidade. Tem uma participação especial lá de uma das minhas princesas. Então, se você puder depois assistir, se você não é inscrito no canal, depois se inscreve. Vai subir lá, se Deus quiser, hoje. Nós tivemos que editar, ajeitar algumas coisinhas. E lá eu vou falar sobre a paternidade, a luz da paternidade de Deus. E hoje, nesta mensagem eu quero falar com você acerca de conhecendo Deus como Pai. João capítulo 1, primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, diz assim: e o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos. Eu acho que eu errei, perdão, é o 3, tá? Vendo que não faz sentido. 1 João, capítulo 3, verso 1, eu inverti aqui. Capítulo 3 diz assim: vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Verso 3: e todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem nos proporcionado, por receber a nossa adoração, a nossa oração, a nossa gratidão. E nesse momento a tua palavra foi aberta, foi lida, como sempre, que ela venha gerar vida aos nossos corações, que sejamos, ó Deus, renovados por elas, vivificados por ela, que saiamos, ó Deus, deste lugar completamente tomados pelo poder da tua palavra, de maneira que sejamos, ó Deus, vivificados e envolvidos pelo poder do Senhor. Seja conosco, nos diminua para que o Senhor cresça neste lugar e encontre liberdade e disponibilidade de tocar os nossos corações, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Dentre tantos atributos que Deus possui, um dos seus atributos é Pai. Deus Pai. E quando nós olhamos para Deus, quando nós começamos a compreender de fato Deus através das suas escrituras, nós podemos então perceber o cuidado de Pai que existe em Deus para conosco. E muitas coisas eu não compreendia antes de me tornar pai. Muitas coisas eu não entendia acerca de Deus ao meu respeito, até que eu me tornei pai. E aí eu comecei a compreender a forma como Deus trata os seus filhos, e às vezes que Deus precisa então ser mais firme, às vezes que Deus precisa falar não, às vezes que Deus não faz conforme o meu desejo ou o nosso desejo, porque Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele é sabedor de tudo que nos é importante. E é interessante compreender que um Deus Pai, como Ele é, assim como nós somos pais, e algumas que estão aqui que são mães, sabem o que eu estou dizendo. Nós sabemos das necessidades dos nossos filhos e tentamos suprir da melhor forma possível. E nem sempre damos tudo o que eles querem, mas nós damos tudo aquilo que é importante e necessário para o desenvolvimento deles. E aí então, no entanto, dentre tantas coisas que nós
precisamos compreender como participantes do reino de Deus, como filhos. Uma das coisas que nós precisamos compreender na nossa caminhada cristã é Deus como Pai, é ter Deus como Pai. Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar Deus como Pai, porque talvez não tiveram uma imagem muito boa dos seus pais, talvez nunca tiveram o seu pai para abraçar, para tocar, para se sentir seguro. E aí às vezes tem muita dificuldade, vem para a igreja, aceita Jesus, começa a caminhada cristã, mas tem dificuldade de compreender a paternidade e o cuidado de Deus. Mas eu quero nessa noite convidar a você, através de algumas trechos da palavra de Deus e algumas citações desses 3 primeiros versículos do capítulo 3 de 1 João, a compreender Deus como um Pai, e se lançar aos braços desse Deus grande e poderoso que nós servimos, que é o Eu Sou, que é o grande Eu Sou, que é o Yahvé, que é soberano, que é grande, que é Senhor, mas que é Pai. E esse Deus grande e poderoso, Ele nos ama de uma forma incomparável e incalculável. Nós, como pais que somos, não conseguimos amar da forma que Deus nos ama. Nós conseguimos compreender um pouco mais o amor de Deus quando temos filhos, mas nós não conseguimos amar como Deus ama, porque a Bíblia diz que nós estávamos distantes de Deus. O pecado nos separou de Deus, o pecado nos afastou de Deus, e a única forma de eu e você retornarmos, nos reconciliarmos com Ele, seria através do sacrifício de Cristo Jesus. E a Bíblia diz então que todos quanto creram nesse sacrifício, que todos quanto creram na morte e ressurreição de Jesus, que todos que creram e aceitaram, receberam essa boa notícia, a Bíblia diz que deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Mas para que eu e você nessa noite, para você que me assiste, nós pudéssemos ser chamados filhos de Deus, precisou que o único Filho de Deus descesse à terra, padecesse, morresse e ressuscitasse, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ou seja, é um amor que nós não conseguimos compreender, um amor que entrega Jesus para que nós fôssemos chamados filhos, um amor que abre mão do único Filho para que nós nos tornemos filhos em Cristo Jesus. É um amor que eu e você somos limitados a compreender, e às vezes nós temos dificuldade porque nós ficamos presos àquilo que nós achamos, e aspectos humanos, e a exemplos humanos, e as coisas que nós vivemos nos aspectos familiares e paternais. Mas eu quero te lembrar nessa noite que existe um Deus que nos ama, e um Deus que é santo, poderoso, mas que também é Pai, que se entregou naquela cruz, para que eu e você tivéssemos o privilégio de ser chamados filhos do Deus vivo, santo e poderoso. E aí então, eu quero com você nessa noite compreender o que representa de fato ser filho de Deus. Quando nós conhecemos Deus como Pai, o que isso representa para nós como filhos? E o versículo 1, ele começa dizendo então, como nós já lemos: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e que de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. A primeira coisa que eu aprendo é que os filhos de Deus experimentam na vida o amor de Deus. Já é possível nós experimentarmos o amor de Deus ainda nesse tempo. Quando eu aceito a Jesus, quando eu reconheço o teu sacrifício e o recebo, agora eu sou filho do Deus Altíssimo, e eu posso, independente do que eu tenha vivido, independente do que eu tenha passado, eu posso começar a desfrutar e experimentar agora um amor
o amor de Deus. Um amor que muitas vezes nós procuramos em homens, procuramos em mulheres, procuramos em bens, procuramos em situações, procuramos em dinheiro, mas um amor que só pode ser preenchido em Deus. Um amor que toma o controle das nossas vidas, um amor que rege a nossa vida de maneira que nós caminhamos por um caminho que Ele sabe, que Ele conhece. Porque nós como pais, nós não queremos que os nossos filhos se percam. Nós como pais já vivemos muitas coisas e sabemos aonde é bom os nossos filhos pisarem e aonde é bom eles não pisarem. E a Bíblia diz que nós sendo maus, nós mesmos sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Imagina ele que é bom. A Bíblia fala que aquilo que Ele tem para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem caiu na boa terra do nosso coração. Que os pensamentos dele são maiores e são melhores, para nos dar um fim e nos dar uma esperança. Em outras versões, para nos dar o fim no qual nós desejamos, porque Ele é um Deus Pai que conhece a minha necessidade. A Bíblia diz que lá no ventre da minha mãe, quando eu estava sendo formado, quando eu estava sendo gerado, o Senhor, o meu Pai, o seu Pai já nos conhecia, e Ele já sabia todas as coisas, e antes que uma palavra saia da minha boca, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. Se eu subir no mais alto céus, ou se eu descer no mais profundo Hades, ali Ele vai estar, porque Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. Então há tempo de você experimentar o amor de Deus ainda agora, ainda nesse tempo. Talvez você nunca tenha sido abraçado por ninguém, talvez a sua esposa, seu pai, a sua família, os seus amigos, como nós cantamos aqui, te abandonaram, mas existe um Deus que é Pai e que não abandona. Que mesmo que uma mãe se esqueça dos seus filhos, Ele nunca se esquecerá de nós, porque Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é Yahvé, Ele é Jeová Rafá, Jeová Jireh, mas Ele é Pai, e Ele ama os seus filhos, a ponto de morrer naquela cruz. João capítulo 1 verso 12, na Bíblia King James diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder e o direito. Eu gosto dessa parte porque diz assim, que deu-lhes o direito, nessa versão, de se tornarem filhos de Deus. E ele completa nessa versão da King James, ou seja, aos que creram no seu nome. Agora eu e você cremos, agora eu e você recebemos, então nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então nós podemos experimentar ainda hoje o amor de Deus nas nossas vidas. Aleluia. A segunda coisa que representa ser filho de Deus, versículo 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Agora ele já está afirmando algo que ele introduziu, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, aleluia, porque haveremos de vê-lo como ele é. A segunda coisa que representa ser filho de Deus é que podemos viver uma autêntica alegria. A alegria do filho de Deus, ela não é maquiada. A alegria do filho de Deus, ela não está pautada naquilo que ele tem. A alegria do filho de Deus não consiste em ter, consiste em ser. Ou seja, eu não tenho nada, mas eu sou filho de Deus. Ou seja, eu tenho tudo. Pode me faltar todas as coisas, mas eu sou rei e sacerdote em Cristo Jesus. Eu sou filho do Deus santo e verdadeiro, puro, aquele que tem uma palavra que não pode voltar vazia, mas cumpre o propósito pelo qual ela é enviada. Uma palavra que está acima de tudo e de todos, que ele preza e zela para ser cumprida, e não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ou seja, eu não preciso esperar de pessoas, de condição, de situação para me alegrar, porque agora sou filho, e eu tenho uma alegria que irá se completar no grande dia. Enquanto esse dia não chega, eu vou me alegrando, porque existe em mim uma esperança de filho, de que um dia eu serei como ele, porque eu estou sendo moldado e aperfeiçoado no caráter de Cristo, que é a estatura de varão perfeito. Ou seja, essa é a alegria que representa o filho de Deus, uma alegria genuína, autêntica. Porque a Bíblia diz que eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso.
Esse é o meu e o seu Pai. É por isso que eu me alegro, mesmo que tudo pareça perdido, eu confio num Deus, num Pai que está cuidando. Eu fico vendo lá em casa, queridos, às vezes a gente liga na televisão e está todo aquele caos passando na televisão, e eu olho para minhas filhas brincando no tapete, elas estão sorrindo. Você vai dizer: Rodolfo, mas elas são crianças, é natural que elas não compreendam. Tudo bem que elas não compreendam, mas elas se alegram porque elas estão na presença do Pai, na presença da mãe, na presença da família. E elas sabem que ali há segurança, mesmo que tudo em volta esteja bagunçado. E a Bíblia diz que nós temos que ser como criança na presença de Deus. Porque a criança, ela confia que o pai vai fazer, que o pai vai realizar, que o pai vai segurar quando ela se jogar, que o pai vai dar cuidado, que o pai vai dar acalento, que o pai vai dar abraço, que o pai vai estar com ela independente da situação. Pode faltar tudo para o pai, mas não vai faltar nada para ela. E como criança, na presença de um Deus que é santo e que é amável, nós confiamos que Ele não nos proporcionará nada daquilo que nós precisamos passar e enfrentar para nos tornarmos filhos maduros, aquilo que Romanos capítulo 8 diz, a manifestação do huios, filhos maduros. Ou seja, eu sou como criança, sendo aperfeiçoado para se tornar filho maduro e ser a manifestação do reino de Deus, ainda neste tempo, para uma natureza que clama e geme pela presença dEle. Por isso a minha alegria, ela é autêntica, ela é verdadeira, ela não é maquiada, porque eu sei em quem tenho crido. Ele é meu Pai. 1 Pedro capítulo 1, verso 8 diz assim: mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível e cheio de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. O meu Pai se entregou naquela cruz por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Pai, para que nós nos alegremos em algo muito superior e sublime, que é a salvação da minha e da tua vida. Para que eu e você nos tornássemos filho, Ele se entregou naquela cruz, e essa é a minha e a sua alegria. Terceira e última coisa, verso de número 3 diz assim: e todo o que tem essa esperança, qual esperança? Essa esperança de estarmos com Ele, nos alegramos porque sabemos que alcançaremos essa salvação por intermédio da fé em Cristo Jesus. Então agora todos nós que temos essa esperança, nele se purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. A terceira e última coisa que um filho representa, um filho de Deus possui quando conhece a Deus como Pai, é que ele cultiva uma fé vitoriosa. Ele cultiva uma fé porque ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe qual é a sua esperança, ele sabe agora que ele pode confiar não em alguém que falha, não em alguém que fala alguma coisa e depois desfala, não em alguém que promete estar com ele no final de semana, mas no final de semana acontece alguma coisa e não está, não alguém que promete cuidar da sua esposa por toda a vida, mas de repente abandona a sua casa e sua família. Agora ele está diante de alguém que não é homem para mentir, não é filho do homem para se arrepender, que não volta atrás, mas tem zelo em cumprir a sua palavra. Então agora o filho de Deus, ele cultiva a sua fé, ele cultiva a sua fé, e enquanto ele espera, ele é santificado por intermédio do Espírito Santo de Deus, porque ele é filho e ele quer parecer com o Pai. Eu lembro que quando eu era criança, eu fiz minha mãe construir uma farda. Meu pai era PM antes de falecer, fazem 10 anos que meu pai é falecido, vai para 11 agora, 10 ou 11. E ele era PM, ele era policial militar. E eu lembro que a minha mãe construiu uma fardinha ali para mim, porque eu queria ser polícia, porque eu queria ser igual ao meu pai. Porque toda criança, em sua maioria, ela quer ser igual ao pai. Depois ela cresce, falando aqui no sentido humano, e aí ela vê, no meu caso por exemplo, que ser polícia não é grande coisa, principalmente financeiramente falando.
Mas, e aí ela começa a gostar de outras coisas, e ela começa a buscar outras coisas profissionais. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a criança lá no fundo, ela é um pouco parte do seu pai. Já viu aquela mãe que fala assim: nossa, não fala assim que você parece seu pai? Porque o filho, ele parece o pai. E a Bíblia está dizendo aqui que ele é puro. E se eu sou filho dele, eu preciso ser puro. Mas eu não consigo ser puro por mim mesmo. Por isso a Bíblia diz que que Deus enviaria outro, que seria o Espírito Santo da verdade, e que Ele estaria conosco. Ele nos convenceria do pecado e do juízo. Ele nos trataria, Ele trabalharia em nós, a fim de que nos santificamos dia após dia por intermédio dEle, exercendo a fé, pois sabemos que cremos e que precisamos nos tornar dia após dia mais parecidos com o nosso Pai. Por isso que eu cultivo essa fé, porque é essa fé que nos mantém como filhos, buscando todos os dias viver em santidade. Porque agora eu conheço meu Pai, agora eu quero ser igual ao meu Pai, agora eu quero agradar o meu Pai, agora eu quero fazer tudo que alegra o coração do meu Pai. E esse Pai está aqui nessa noite para abraçar a tua vida. Esse Pai está aí hoje na tua casa para tocar a tua vida, e para dizer que mesmo que todos tenham te abandonado, Ele ainda te ama, e Ele está cuidando de você, e Ele quer te abraçar e dizer: me conheça como seu Pai. E eu quero encerrar, antes de orar com você, com algumas anotações que eu fiz. Eu coloquei assim: a vida como filho do Pai deve se basear no compromisso com o Pai, na palavra da verdade do Pai, e na oração fervorosa para relacionamento com o Pai. Que buscar o Pai, que conhecer o Pai, que agradar o Pai, seja o que exista de mais importante dentro de nós. Porque só assim nós seremos bons filhos, bons pais, boas mães, ótimos esposos, melhores esposas, bons cidadãos. Porque agora nós não levamos uma característica, uma personalidade mais errônea, mas uma característica de Cristo Jesus, que está sendo trabalhado no Filho, porque intermédio dele, eu e você podemos ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Se coloque de pé. Por isso, nessa noite, que a nossa oração seja: Senhor, nos proporciona conhecê-lo. Ele está aqui nessa noite. Talvez você está como os discípulos, e os discípulos certa vez viram para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai, cadê o Pai? E Jesus diz para eles: eu estou com vocês há tanto tempo, e eu e o Pai somos um. Aquele que me conhece, conhece o Pai. Como vocês ainda me perguntam, me falam, queremos conhecer o Pai. Talvez você está como esses discípulos nessa noite. Você está há tanto tempo na igreja, você conhece há tanto tempo a palavra de Deus, você ora, você lê a Bíblia, mas você de fato não compreende Deus como Pai. Mas nessa noite Ele quer se revelar a você, Ele quer se revelar a você aí de casa e te dizer: conheça a mim como Pai, como teu Pai, que cuida de você, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Ele é o meu e o seu Pai, e Ele está cuidando de nós, Ele está tratando as nossas vidas, Ele está nos corrigindo ao longo do caminho. Oh Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te agradecemos por tamanho cuidado do Senhor para conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós não éramos merecedores, mas o Senhor se entregou naquela cruz para que de fato nos tornemos filhos. E agora, como filhos, ó Deus, nós queremos representar o Pai, nós queremos manifestar o Pai, nós queremos parecer com o Senhor, nós queremos, ó Deus, alegrar o Senhor todos os dias. Por isso, Espírito Santo, vem sobre nós e nos proporciona conhecê-lo dia após dia mais, e nos proporcionar experimentar do Senhor dia após dia.
a fim de que conheçamos ao Senhor e venhamos a ter a responsabilidade de representarmos como os filhos o reino do Senhor nesse tempo. Espírito Santo, enche as nossas vidas. Há pessoas que nesse domingo de Dia dos Pais precisam ser abraçadas. Há pessoas nessas noites que precisam ser acalmadas, direcionadas. E muitas vezes essa é a função de um pai. E o Senhor é um pai que conhece o caminho. O Senhor é um pai que sabe todas as coisas. Por isso vem e mostra-nos o caminho dia após dia. Dirige as nossas vidas dia após dia. Vem, Senhor, e sara as nossas feridas. Vem sobre nós, Pai, e abraça-nos, ó Pai, em meio ao caos, tirando todo medo, porque o verdadeiro amor de Pai do Senhor lança fora todo medo. Espírito Santo, vem sobre os filhos, vem sobre nós, para que nos tornemos melhores a cada dia, a fim de que o Senhor seja visto em nós e glorificado em nós e através de nós. Obrigado, Senhor, pelo Pai que o Senhor é para nós. Obrigado por nos dar o privilégio de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo. Seja conosco, sara nossas vidas, perdoa as nossas falhas, nos auxilia em meio às situações, para que nós alcancemos naquele grande dia, e possamos vê-lo como o Senhor é, e possamos abraçá-lo como o Senhor é, e possamos estar diante do Senhor como o Senhor é, em o nome santo de Jesus. E nós oramos e agradecemos, e só você que crê que é filho, aplauda Ele e glorifica a esse Deus Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Glória a Deus, que você vá debaixo dessa palavra nessa noite. Conheça Deus como Pai, porque é um privilégio ser filho de Deus, e Ele quer se tornar conhecido dia após dia nas nossas vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Um feliz restante Dia dos Pais, uma semana de vitória e de bênção para você, em o nome santo de Jesus. Aleluia. Estenda a tua mão. Que o amor do nosso Deus e Pai, que o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça do nosso amado Espírito Santo seja com a nossa vida, seja com a nossa casa, seja com a nossa família, com os nossos planos, sonhos, responsabilidades, todos os dias, hoje, amanhã e para sempre. Em o nome santo de Jesus oramos. E você que crê, diga bem forte amém. Vá debaixo da paz, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, amém.